Web TV Rota do Turismo apresenta Entrevista com Candidatos. Hoje a Web TV Rota do Turismo está entrevistando o Dr. Claudinei Silva, ele que é advogado e também está como candidato a deputado estadual de Sertãozinho. Dr. Claudinei, para começar a nossa conversa, nos conte um pouquinho quem é Claudinei Silva. Olá, Adriana, todos que nos assistem, obrigado pelo convite aí, essa oportunidade de a gente estar batendo um papo aqui, tá bom? Bom, eu sou nascido em Sertãozinho, família de Sertãozinho, né? Meu pai também, meu avô, todos nascidos em Sertãozinho. Sempre vivi aqui, nunca saí da cidade, não pretendo sair da cidade também, né? E aqui ficar até o fim da minha vida. Nasci, tenho 47 anos, sou casado, pai de trigêmeos, sou advogado em Sertãozinho há 23 anos e venho de uma família simples, humilde, né? Meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa. Eu sou o sexto filho desse casal e meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, íntegra, que deu educação para os filhos, sempre foi muito exigente com relação a isso. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 para 13 anos de idade, e o que me fez muito bem, agradeço por isso, e consegui, estudei minha vida toda em escola pública, prestei faculdade em faculdade particular aqui em Ribeirão Preto, na UNAERP. Trabalhava de dia, estudava à noite, consegui me formar e estou advogando há 23 anos. E, politicamente, sempre gostei da política mesmo em si, né? Não de politicagem, e me envolvi com política mais ou menos em 2012, mas sem ter cargo eletivo ou ser filiado a partido político. Então, essa aí é um breve relato da minha vida. E você tem tentado algumas vezes, dentro da política mesmo, você tem galgado alguns postos, você não conseguiu. O que faz com que você agora acredite que vai conseguir ser um deputado estadual? Eu só me filiei a um partido político em 2019, que era o antigo PSL, e hoje é a União Brasil, né, que foi feita a fusão do PSL com o DEM. Então, eu me coloquei à disposição do partido, a pedido do partido, diretório municipal e estadual à época, pelo PSL, então, 2020, para ser candidato a prefeito na cidade de Sertãozinho. E o que me levou hoje a estar candidato a deputado estadual foi um convite do partido também, do Diretório Nacional, através do presidente do partido, o deputado federal Júnior Bozella, e entre outros, que me colocaram à disposição para estar colocando o nome, na verdade, né, para sair candidato. Só sair candidato a prefeito em 2020, a pedido também, além do partido, um pedido do nosso saudoso Major Olímpio, senador da República. Então, por isso coloquei meu nome. E agora estou colocando o nome, até porque vejo que eu tenho plenas condições, até pelo cargo que eu ocupo como advogado, de entender de administração pública, ter condições para estar exercendo esse cargo tão importante na cidade de Sertãozinho, né, como deputado estadual, porque Sertãozinho já é hora, né, de termos aí, depois de mais de 30 anos, um novo representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Claudinei, chegando eleito, foi eleito nosso deputado estadual em Sertãozinho. Qual será o seu primeiro projeto? Adriana, não são apenas um projeto, né? Nós estudamos assim, em parceria e eu não posso deixar as minhas raízes de lado, né? Em 2014, eu sou um dos sócios fundadores da Amacert em Sertãozinho, uma entidade que foi criada aqui para combate à corrupção e fiscalização dos órgãos públicos. Então, se eu posso chamar de bandeira, né? Porque às vezes fica um pouco clichê você falar bandeiras, estava defendendo. Eu defendo o combate à corrupção e fiscalização dos órgãos públicos. De que forma? Eu sempre digo, a cada R$1 que é desviado de verba pública, é R$1 a menos a ser investido em saúde, educação,
segurança pública, em todas as áreas. Então, um dos papéis principais, dos três que eu entendo, que são papéis, que é o papel de um deputado estadual, é justamente a fiscalização, né? A representação do cidadão, a fiscalização e legislar, criar leis. Então, essa fiscalização será o meu ponto forte de atuação, para que cada verba que seja destinada para qualquer cidade, para Sertãozinho, para nossa região, região de Sertãozinho, que essa verba ela tem o caminho seguido desde a sua saída até a aplicação e consumação dessa verba junto ao município, para que não haja no meio do caminho um desvio. Então, não é um projeto, mas é um trabalho que nós vamos fazer de combate à corrupção e fiscalização dos órgãos públicos. Agora, de bandeiras outras em diversas áreas, nós temos para emprego e renda, para educação, segurança pública, grandes projetos para apresentar para a nossa cidade. Por exemplo? Renda e emprego, por exemplo. Sertãozinho, eu costumo dizer já há bastante tempo, nós temos uma economia totalmente independente de Ribeirão Preto, por exemplo, que é a maior cidade da região. Sertãozinho é a segunda maior cidade da nossa região. Nós estamos desapartados de Ribeirão Preto economicamente, e por ter uma per capita uma das maiores do Brasil, do estado de São Paulo, nós não devemos nada para Ribeirão Preto economicamente. Nosso parque industrial de sucroenergia, né, sucroenergético, biocombustíveis, nós colocamos em Sertãozinho, há muitos anos, eu costumo dizer, todos os ovos numa mesma cesta, né? Qualquer trepidação nessa cesta, ou seja, uma crise, o ovo racha, né? E o que acontece é que passamos diversas vezes por grandes crises no nosso setor aqui na cidade de Sertãozinho. Então, para renda e emprego, eu entendo que nós devemos fomentar aqui, por exemplo, outras alternativas, a exemplo de um parque tecnológico. Já existe uma lei municipal de mais ou menos 8 anos, ou até um pouquinho mais, já aprovada aqui em Sertãozinho, pelo Legislativo, de implementação de um parque tecnológico. Você fomentando, trazendo com incentivos do Estado e do município, empresas para diversificar o setor econômico na cidade de Sertãozinho, com qualificação de mão de obra, isso lá desde o ensino médio, né? Vamos vincular a educação com essa renda e emprego. Porque se nós formarmos os nossos estudantes, os nossos jovens, desde o ensino médio desde o ensino fundamental até o ensino médio, com o ensino integral de qualidade, vinculando cursos técnicos, nós vamos já ter jovens que vão sair com 2 diplomas. Ele vai sair já com o ensino médio pelo Estado e também um curso técnico, com mão de obra já qualificada em partes para essa situação, né? Para que nós podemos fomentar uma qualificação no parque tecnológico e também investir em ETEC e FATEC no estado de São Paulo. Por exemplo, a ETEC, para te dar um exemplo, isso tudo está vinculado com renda, emprego e educação, que andam juntos no meu ponto de vista. A ETEC, por exemplo, ela não tem uma identidade própria. No estado de São Paulo, o Sertãozinho é diferente. Ela não tem um prédio próprio, por exemplo. Então, falta uma identidade educacional para a ETEC. Sei que existe terreno já que pode agregar uma ETEC com a construção pelo Estado, para que nós possamos ampliar essa qualificação de mão de obra para as pessoas aqui, o Sertãozinho, além também daqueles que já estão fora do mercado de trabalho, não conseguem uma ocupação por conta de idade ou falta de qualificação própria, para fomentar esse emprego, renda, vinculado com a educação. Aí, se você quiser outras áreas, a gente pode falar também. Claro, vamos querer sim. Por exemplo, quando você diz que aqui nós temos todos os ovos numa única cesta, você está falando do setor sucroenergético. Mas Sertãozinho também ele está voltado para o turismo, que é turismo de negócios, que é o nosso forte, e agora nós estamos tentando trazer alguns outros atrativos. Para o turismo, o que você pretende fazer? Há algo na sua cesta? Sim. Então, Adriana, Sertãozinho é conhecido pelo MIT, né? Município de interesse turístico, né? Nós temos aqui vários pontos turísticos, não só de negócios, né? Mas os pontos turísticos de Sertãozinho, que são muito fortes, aí já seria até mais de âmbito municipal. Eu entendo que teria que ter uma maior divulgação, até com relação a esses pontos, né, de explorar o turismo de lazer, o turismo histórico na cidade de Sertãozinho. O que o deputado estadual pode e deve fazer, do meu ponto de vista, é fomentar ainda mais recursos para essas cidades da nossa região. Nós temos, por exemplo, Brodowski, que é uma cidade turística aqui
um turismo próprio lá, mas o turismo aqui em Sertãozinho, por exemplo, nossa região, que ela é voltada para o setor sucroenergético, o turismo de negócio, nós devemos ter mais empenho do Estado na divulgação para o Brasil e para o mundo. Nós temos aqui, infelizmente, apenas uma preocupação com a FenaSucro que uma vez por ano. Mas essa uma vez por ano, esse turismo de negócios, ele é voltado os olhos para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro foca em Sertãozinho por conta do setor sucroenergético. Então, o turismo de negócio ele poderia ser um pouco mais abrangente, com o apoio do Estado, em parceria com o município, para trazer investidores, tanto do Brasil como fora do Brasil, para que possam conhecer a cidade de Sertãozinho, a nossa região, com o nosso potencial energético. E, por que não, daqui a alguns anos, também como um grande setor tecnológico na nossa cidade e na nossa região. Então, eu vejo que o papel do deputado estadual é justamente fomentar, junto ao Estado, buscar essa verba, se for o caso de verba, que tem dinheiro, tem e muito para isso, eu te garanto, para que nós possamos ampliar esse turismo de negócios, tanto em Sertãozinho como na nossa região. Claudinei, você sabe que no Brasil nós temos 2.798 municípios turísticos. Dentro desses municípios, nós temos 27 capitais, o restante são turismo regional. Eu acredito que para o turismo ir bem, a população tem que respirar o turismo. Você não acredita que fazer uma educação, trazendo para as nossas crianças a importância desse turismo, não vai dar uma geração de emprego e renda e também aumento de ISS para os municípios? Olha, é uma boa proposta, Adriana, até porque o turismo, eu não tenho números aqui, mas o que ele movimenta, lógico, com a pandemia, estou falando turismo geral, né? No Brasil. O Brasil, com a pandemia no mundo, lógico, né, nós tivemos uma queda muito grande, mas era um setor que estava crescendo muito no Brasil, né? Até por conta dessa divulgação do Brasil no exterior para atrair turistas para cá, seja turismo de lazer ou até de negócio. Até porque o estado de São Paulo, ele tem um turismo de negócios, na verdade, né? Ele é focado para o turismo de negócios. E você implementar isso com essa propagação, essa ideia, até talvez curricular, porque eu defendo a escola de ensino integral, com matérias extracurriculares. Então, pode ser que nós tenhamos aí em algum projeto que possa ser levado adiante, uma discussão até aqui com o Conselho Municipal de Turismo em Sertãozinho, para uma ideia de estar levando isso para as crianças, né? Para que formamos adultos que já tenham um interesse turístico, entendam o que é o turismo, porque ele gera muito emprego e muita renda, desde setor hoteleiro até outras, até pessoas que vivem paralelamente de forma direta e indireta com o turismo, né? Então isso aí falta, não é Sertãozinho, isso falta no estado todo, né? E nós temos, como você falou, 98. 2.798 municípios no Brasil. Mas se você pegar esses municípios, você vai ver que são municípios mais ao litoral do país. Aqueles que são voltados mais para o interior do estado, dos estados, vamos sair fora do Sudeste, tá? Vamos colocar No em estado de outras São regiões do Paulo, país. são 210 municípios, Claudinei. Só Sim, no então, estado de São Paulo. sim, mas eu falo assim, vamos sair fora do estado de São Paulo. Se Você for no pegar Rio Grande do Sul, são 37 rotas com 330 municípios. sim, mas eu quero dizer assim, da parte de litoral nosso com relação ao turismo internacional. O atrativo lá de fora é para praias brasileiras, por exemplo. Então, ele é focado. A gente tem que focar mais para o interior dos estados, para essa divulgação, porque ele não tem uma divulgação tão grande como nos grandes centros regionais. As cidades de menor porte, elas não têm uma capacidade tão grande da divulgação e atrativo para esses visitantes, seja como falei, turismo de lazer ou até o turismo de negócios. Então, Perfeito. assim, esse seria o meu entendimento. Claudinei, e para as mulheres, elas constam dentro dos teus projetos ou não?
Adriano, com relação especificamente, se você olhar assim, não é plano de governo, são nossas propostas, né? Apesar que eu costumo dizer que, assim, que eu firmo parcerias, né? E compromisso com as pessoas olhando nos olhos delas. Então, assim, eu não tenho direto, olha, eu vou fazer tal coisa especificamente para a mulher. A minha amplitude, ela é voltada para o cidadão do estado de São Paulo, aqui como deputado. Mas veja bem, as bandeiras que eu sempre defendi são a mesma, do combate a qualquer tipo de violência à mulher. Tem a parceria que nós tínhamos aqui com uma deputada estadual que defende muito essa bandeira aqui na região, com vários projetos que ela tem, alguns que deveriam ser implementados em toda a cidade do estado de São Paulo, mas ainda não foram implementados. Então, dos nossos compromissos é continuar defendendo qualquer tipo de violência contra a mulher, seja qual ela for, e que o Estado ele atue muito mais na parte de segurança pública com relação à mulher. Não basta apenas você ter na cidade uma delegacia da mulher própria, há que ter investimentos maiores isso, inclusive com projetos junto à Polícia Militar para as medidas de proteção à mulher quando ela sofre uma violência doméstica, por exemplo. Nós não temos casos de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, por exemplo. Existe lei municipal, só que ainda não foi implementada por falta de verba do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública. Então, dentro da segurança, por exemplo, onde nós temos várias propostas, primeira, aparelhamento da Polícia Militar e Polícia Civil. Esse aparelhamento não é apenas armamento, ou seja lá o que for, mas a parte estrutural de delegacias, plano de cargo e carreira efetivo para que tenham uns melhores salários, porque um dos piores salários do Brasil hoje é pago no estado de São Paulo para a Polícia Militar e Polícia Civil. Então, se você não investir no profissional e você não ter uma qualidade de prestação de serviço, fica mais difícil. E as mulheres estão sempre, infelizmente, mais suscetíveis a qualquer tipo de violência. Na saúde, por exemplo, eu vou requerer isso, talvez através de lei e projetos do Estado de São Paulo, porque vai estar ligado, logicamente, com a mulher, com a mãe, nesse caso, que são UBSs pediátricas no Estado de São Paulo. Porque é um absurdo. Vou dar o exemplo do Sertãozinho, mas toda a região é assim. É inadmissível ainda que uma cidade com 130 mil habitantes, aproximadamente, você tem que levar o seu filho. Criança não tem hora para ficar doente, a gente sabe. Crianças de 0 a 12 anos, fora de horário, levar, por exemplo, numa UPA e não ter um pediatra. E por que nós não temos uma UBS infantil para atendimento exclusivo de criança de 0 a 12 anos, 24 horas com atendimento pediátrico? Porque em épocas por exemplo, que são mais suscetíveis a doenças, por exemplo, virose, que está tendo muito agora, nesse momento, dengue ou outras doenças até infecto-contagiosas, você tem que colocar o seu filho de colo junto com pessoas com várias doenças dentro de uma unidade de saúde só. Então, para defender essa bandeira de atendimento à criança e, lógico, à mãe também, essas UBS 24 horas para atendimento especializado a esse público, a esses cidadãos. Tá. Nós sabemos que uma das responsabilidades dos deputados são as criações de leis. Hoje, o que a população tem reclamado muito é que as leis são muito brandas, voltando ao assunto mulher, porque é a parte mais fraca, né, do Estado. Mais fragilizada. Sim, tanto é que a mulher, ela tem, para ela pode ser uma excelente profissional, ela tem que provar 10 vezes mais que ela é melhor que o homem, não melhor, impede a igualdade, mas ela tem que estudar muito mais. E as leis, quando você fala de violência, ela é muito branda. A polícia está fazendo o trabalho dela, mas prende e, ao mesmo tempo, a legislação solta. O que você, como advogado, o que pretende estar fazendo? Existe? Você já pensou nisso? Falou, se eu estivesse lá, eu mudaria isso, ou não? Sim. Adriano, não é só com relação à mulher nesse caso, entendeu? As leis são brandas no país em vários setores. Até vamos colocar com relação ao menor. 16 anos a imputabilidade de crime até 18 anos. A maioridade penal, vamos dizer assim, para mim é um absurdo. Com a realidade que nós vemos hoje, com a realidade de 40 anos atrás.
ou até do Estatuto da Criança e Adolescência da época da década de 90. Hoje é outra realidade, né? O direito ele é dinâmico, mas em algumas partes ele é meio estagnado. Com relação a esse tipo de situação que estou colocando, ou até de violência contra a mulher que nós estamos falando aqui, infelizmente não é competência do deputado estadual esse tipo de legislação. Seria dos deputados federais e senadores. Mas o que deve, o que pode e deve fazer de obrigação o deputado estadual. Como nós não podemos criar uma lei em específico a esse tipo de criminalização, ou de discutir se uma lei ordinária ela é eficaz ou não, cabe ao deputado estadual, junto aos deputados federais e ao Senado, fazer esse trabalho e até talvez levar um anteprojeto pronto. Olha, eu tenho um anteprojeto de lei aqui, ou um projeto de lei que não é de minha competência, minha atribuição constitucional, mas eu quero que vocês coloquem isso em discussão no Senado, no Congresso Nacional. Então, esse tipo de estudo, apesar que já existe muitas leis nesse sentido lá que estão arquivadas, estão paradas, não estão em tramitação. Mas por que o deputado estadual não pode defender essas bandeiras? De que forma? O deputado estadual vai atrás do seu deputado federal pelo estado de São Paulo para, vamos colocar aqui no português, dar uma cutucada. Deputado, isso aqui não está sendo papel, vamos fazer uma divulgação sobre isso, vamos votar sobre isso. Então, esse papel, eu entendo que o deputado estadual tem que estar levando a reivindicação lá em Brasília, porque é lá que as leis, né, a maioria das leis, as leis ordinárias, são feitas, né? As leis de nível estadual, infelizmente, o deputado estadual não tem essa competência, não tem essa atribuição constitucional. Perfeito. Uma coisa que me chama a atenção também é que todos nós, a nossa geração, né? Porque eu estou na média com vocês. E todo mundo chega, olha, eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu comecei com 13, nós começamos muito cedo. E isso nos trouxe até um caráter, porque você gosta do trabalho. E hoje, com a lei tão branda, fazendo com que os jovens de 18 anos, a partir dos 18 anos, podem trabalhar, mas com os 16 eles podem voltar, quer dizer, nós estamos criando uma geração de muito mimimi. O que vocês pensam em estar trazendo? Você pode estar mexendo nisso também ou não? Aí entra na educação técnica. Não adianta você trazer o aluno só para ter aula dentro da escola, ficar ali, mas se você não dá uma formação, o que você pretende? Tá. Então, Adriana, é assim, como eu falei no começo aqui, eu comecei a trabalhar praticamente com 12, 13 anos. E para mim foi assim uma situação muito gratificante até hoje. Como você também, e as pessoas da nossa geração, a gente pode dizer. Essa geração foi diferenciada com relação a isso. A lei, na época, já existia. A CLT era de 1943. Então, ela já previa que menores de 14 anos não podem trabalhar, né? Até hoje está em vigor isso. Mas em que situação? Dos 14 aos 16 anos, ela pode trabalhar como menor aprendiz, né? Em determinadas ofícios, vamos colocar assim, né? E dos 16 aos 18, ele é o menor, ele pode estar trabalhando, mas também dentro de algumas restrições, né? Que a lei prevê. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, ele prevê que a criança até 12 anos, né, depois o adolescente, vamos chamar assim, dos 12 até os 18 anos, ele tem que estudar, vamos colocar. Só que eu vejo que a escola, se ela fosse de tempo integral, a criança ela teria, por exemplo, no período da manhã, a sua formação curricular, né, de MEC, do Estado prevê das matérias que ele estuda, né, das disciplinas, né, que ele está, ele vai almoçar dentro da própria escola e na parte da tarde ele teria algumas atividades extracurriculares, englobando esporte, porque você poderia já estar fomentando ali e procurando atletas, né, que poderiam ser atletas de alto nível no futuro, você oferecendo diversidade esportiva para essas crianças, e também outras atividades. E nessas outras atividades, dependendo da idade, quando já, por exemplo, vai para o ensino médio, né, que essa formação já é profissional.
porque ele já vai sair dele empregado. E outra, nada impede de que ele, já estudando, ele possa ser indicado como um menor aprendiz ou depois como um jovem para trabalhar dentro das regras da CLT, tudo direitinho, para algumas determinadas profissões. E talvez até, eu entendo que até por um empreendedorismo, porque eu sempre digo, nenhuma empresa já cresce gigante. A maioria das empresas crescem pequenas. E nós temos muito potencial, por exemplo, em ensino médio, de jovens empreendedores que não têm essa capacitação, essa formação. Estudos do Sebrae, por exemplo, dizem que a maioria das empresas elas nascem e morrem no primeiro ano, porque não existe uma indicação, ele não tem a informação que ele poderia ter técnica, por exemplo, dentro da própria escola. Então, de uma forma ou de outra, ele já poderia estar trabalhando, né? Dependendo de várias situações, lógico, e também já sair com uma formação, uma indicação técnica para diversas áreas. Então, são situações que eu entendo como deputado estadual, de conversar com os gestores públicos, né, e também que não são gestores públicos, mas pessoas entendidas da área de educação, para que a gente possa estar discutindo esses assuntos, para que sejam formados aqui, aí sim, competência do deputado estadual, de leis estaduais para voltadas a esse princípio de educação e para fomentar a qualificação profissional. Perfeito. Claudinei, você também mencionou que aqui em Sertãozinho faz muitos anos que nós não temos deputado, e é uma realidade, Sim. tanto federal quanto estadual. E agora nós temos 4 candidatos. Você não acha que isso daí vai atrapalhar um pouquinho para estar trazendo um único deputado, ou não? Vai facilitar para tirar não só um, mas mais deputados? Adriano, eu vou te falar uma coisa. Como eu nunca fui político, tá? Eu tive só uma experiência política a nível municipal, conversando com pessoas dentro da política já há muito tempo. Essa eleição a gente está dizendo assim que está uma eleição um pouco esquisita. Você vê até pelas ruas, tudo. Nós temos uma polarização em nível nacional, né, para o governo federal. Então, uma eleição um pouco esquisita. Olhando com os olhos de quem está pela primeira vez participando desse pleito e analisando com relação às eleições anteriores, antes nós tínhamos muito mais candidatos participando. Dessa vez, talvez seja uma das poucas exceções que está aberto para todos. Todos têm reais chances. Nós somos em 4 candidatos de Sertãozinho a participar ao pleito de deputado estadual. Nós, em Sertãozinho, temos 98 mil eleitores. Aptos a votar, aproximadamente 80 mil. Para eleger um deputado estadual, lógico, dependendo do partido, nós trabalhamos com o número de que um partido tem que ter pelo menos 300 mil votos para já fazer uma cadeira na LESP. Então, por volta de 40 mil votos, 45 mil votos, há condições de nós termos um deputado eleito só com votos de Sertãozinho. Então, a disputa é grande, sim, mas não é impossível. É plenamente fático que nós podemos eleger um deputado só com votos de Sertãozinho Cruz das Poças, ainda mais Perfeito. com votos da região. Então, eu deixo o espaço aberto para você falar para os seus eleitores e para quem ainda está em dúvida por que votar no Dr. Claudinei. Tá certo, Adriano, vou te agradecer então novamente aí pelo convite, a oportunidade que você está abrindo para os candidatos Sertãozinho, e peço a você só 2 coisas ao eleitor que está assistindo a gente aqui agora. Primeiro, que não deixe de votar, que você vote, exerça o seu direito sagrado de eleger quem irá nos próximos 4 anos estar representando você, eleitor. Essa é uma das eleições mais importantes da história do Brasil nos últimos tempos. Então, pense bem nisso e vamos votar. O segundo pedido que eu faço é que você analise todos os candidatos. Se você tem um candidato ou está em dúvida do seu candidato, analise a vida desse candidato. Por que ele está colocando o seu nome à disposição? Isso é muito fácil hoje. Com um aparelho celular, com uma consulta no Google, você faz isso facilmente. Analise se ele é ficha limpa, o que ele já fez, se as propostas dele são realmente viáveis ou não, e se a formação dele permite que ele seja um bom representante no cargo que você está escolhendo. Estou colocando meu nome à disposição para o cargo de deputado estadual,
porque realmente é uma das poucas oportunidades que nós temos, pelo menos há mais de 30 anos, de eleger, enfim, um deputado estadual pela cidade de Sertãozinho e pela região da Grande Sertãozinho. Então, peço a você encarecidamente seu voto, analise minha vida, meu currículo, e se eu estiver preparado, eu peço um voto de confiança para firmar compromisso, e não é promessa, é compromisso com você, eleitor. Meu número é 44016, pela União Brasil. Muito obrigado. E ser candidato de Sertãozinho, ter um deputado da cidade, tem muito diferencial, né? Um diferencial gigantesco. Nós não devemos, como falei, se nós temos uma economia própria, por que nós não temos independência própria politicamente? Então, agora é a hora realmente Sertãozinho ter independência política, e essa independência política é com um deputado estadual representando mesmo a nossa cidade. Imagina o que o deputado estadual pode fazer para a cidade de Sertãozinho, para a nossa região. Uma pessoa que mora em Sertãozinho, todos me conhecem aqui, sabem onde eu trabalho, sabem onde eu moro, e não vou mudar de Sertãozinho, eu vou continuar em Sertãozinho, minha família vai continuar em Sertãozinho. Então, para você cobrar esse candidato, eu, no caso, é muito mais fácil. Tudo que eu falei aqui está registrado. Lá, uma vez na Lesp, com uma cadeira representando nossa cidade, nosso município, a nossa região, tá fácil. É só chegar e cobrar, porque você vai me encontrar em Sertãozinho. Então, isso é fácil. Eu vou ter um escritório em Sertãozinho montado para atender os munícipes e toda a nossa região. Então, você tendo um candidato da cidade, eu entendo que é muito mais fácil que aquele candidato que vem, pega o voto e vai embora, que depois você não tem acesso. Perfeito, Claudinei. Agradeço muito o seu tempo e a sua dedicação em estar aqui com a gente na Rota do Turismo. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Web TV Rota do Turismo apresenta Entrevista com Candidatos. TV Rota do Turismo está recebendo aqui em seus estúdios hoje Michael Richard de Jesus Pedro, ele que é candidato a deputado estadual. Apesar de ser nacionalidade de Pontal, Richard trabalha com a gente aqui há muitos anos. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória e também da sua história. Rodrigo, muito obrigado, primeiro, por esta oportunidade de estar podendo levar a minha mensagem, as minhas propostas, as minhas intenções para a nossa cidade e região, o mais longe possível. E também parabéns por esse projeto maravilhoso que é o Rota do Turismo, principalmente por enaltecer aí a questão turística. Mas vamos lá, eu nasci em Pontal, em 1985, sou filho de uma empregada doméstica. Então, eu vivi 18 anos da minha vida lá em Pontal mesmo. Lá eu trabalhei em loja, trabalhei também em rádio. Comecei a trabalhar praticamente com 7 para 8 anos de idade, quando eu já subi em cima de uma carroceria de um caminhão para ajudar a vender verdura. Então, foi minha primeira atividade. É a história da nossa infância, né, Michael? Isso, mas que já era uma tentativa de empreender, de ganhar um dinheirinho próprio. Então, eu já comecei aí. E depois, com 13 anos, eu estava realmente trabalhando na rádio, né? E naquela época eram rádios que o pessoal chamava rádios pirata, né? Mas era rádio comunitária, que já tinha a função de rádio comunitária. E eu comecei trabalhando em rádio comunitária e vim para Sertãozinho aos 18 anos de idade, em 2004. Então, eu estou em Sertãozinho há 18 para 19 anos, vai fazer 19 anos agora em fevereiro. Então, eu passei metade da minha vida na minha cidade natal e metade da vida na minha cidade do coração, que é Sertãozinho. E nessa outra metade, você sempre esteve atuando do lado de política porque você assessorava um vereador na cidade, é isso? Isso. Eu vim para cá para trabalhar na rádio em 2004, mas logo no início que eu comecei a trabalhar na rádio, o trabalho na política já foi assim espontâneo acontecendo. Por quê? O vereador também
era o radialista da rádio também era vereador, né? Então, já foi aquela paixão, aquele amor pela política que já vinha de lá da época de Pontal, porque, na verdade, Dri, aos 14 anos, a minha mãe, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe conseguiu uma casa da CDHU, que, por sinal, foi o último conjunto habitacional popular que teve em Pontal, que foi em 1997. Aí, minha mãe, porque ela passava necessidade, acabava trazendo algumas prestações, alguma coisa, e eu ia junto com ela na CDHU para negociar, para poder buscar alternativa para ela não perder a casa. E aí, com isso, eu comecei a passar a ajudar os nossos vizinhos e conhecidos a também fazerem isso, a negociarem para não perder. Então, já estava assim, meio que no sangue esse tino de ajudar as pessoas. Então, aí foi assim que eu já fui começando. Na hora que e outra coisa também, o trabalho em rádio, porque assim, eu trabalhava na rádio. Querendo ou não, o ouvinte vê a gente como um esteio, né? E aí ligava, falava, eu estou passando por uma situação difícil, necessidade, tem como se anunciar aí alguém que pode doar alguma coisa, não sei o quê. Então a gente faz esse trabalho social também. Você é meio que levado automaticamente, né? E aí a paixão tomou conta também, o amor pela política e pela causa das pessoas menos favorecidas. Eu falo que dentro do jornalismo, dentro de rádio, TV ou jornal, automaticamente você é influenciado para essa responsabilidade social, porque você vê a necessidade dos pequenos, principalmente daquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, e muitas vezes você vê quem tem o conhecimento explorando. Então, Exatamente. automaticamente você fala: peraí, calma, e aí você É, vai entrando. Então, não é só do lado político, não. Eu acho que é mais desse nosso lado assim comunicativo. exatamente. Tá, e aí você agora está entrando para concorrer a deputado estadual. Você tem uma coisa boa, porque você tem um outro município, que é Pontal, que pode estar te auxiliando também. Mas quais Isso. são as suas propostas, tanto para Pontal quanto para Sertãozinho, Michael? Rodrigo, na verdade, eu queria te pedir, por gentileza, se você pudesse tocar em uma área. Por quê? Eu tenho propostas para vários segmentos, tanto para a questão da indústria, para a geração de trabalho. O meu principal projeto é a saúde mental, mas eu também tenho para a educação, para a habitação. E eu não quero, nessa entrevista, falar com você assim, olha, eu quero trabalhar para melhorar a educação, falar genericamente, assim como os políticos fazem e falam todos os temas. Eu preferia que você fizesse uma pergunta mais específica e a gente esmiuçar junto esse tema, e assim eu vou ter a oportunidade de apresentar um projeto concreto em que eu posso dizer para você como eu já vou começar a trabalhar para isso, do que eu falar genericamente de vários temas e, de repente, ficar algo vazio para quem está assistindo. Então, eu prefiro que você me responda o seguinte: se você for eleito, você chegando na Câmara dos Deputados estadual, qual é o primeiro projeto que você vai estar colocando e trabalhando com afinco? Maravilha. Bom, eu sendo eleito, primeiro projeto que eu vou colocar em pauta e já levar para todos os demais 93 deputados estaduais e também envolver o governo do estado para que ele possa ter conhecimento e eu vou fazer questão de despachar pessoalmente com o governador, seja ele quem for, sobre esse projeto. E vai ser realmente no primeiro dia de mandato que eu vou iniciar. Por quê? Porque esse projeto eu tenho ciência de que ele não vai ser um projeto que nós vamos fazer assim, ele vai acontecer. Mas eu tenho certeza que dentro do mandato nós poderemos dar início, que será a assistência na saúde mental dos estudantes, dos jovens e dos trabalhadores. Eu quero trabalhar para que as crianças tenham ajuda psicológica, psicoterapeuta ou psicanalítica dentro da pré-escola até o ensino fundamental, ensino médio, faculdade e vida profissional. Como fazer isso? Você lembra que há algum tempo atrás as crianças tinham dentro da escola uma sala que era um consultório odontológico, onde todas as crianças passavam por esse consultório odontológico durante um período de tempo
e aí tinha uma consulta, os dentistas davam flúor para a gente tomar, para dar o início ao tratamento odontológico e também familiarizava o profissional dentista com os alunos e aí desmistificando aquela questão de você só ir ao dentista quando você já estava com os dentes doendo. Então, é isso que eu quero fazer, trabalhar na prevenção, mas desta feita com a saúde mental. Então, incentivar para que o governo tenha nas escolas estaduais, inclusive também nas escolas municipais, profissionais, psicólogos, psicanalistas ou terapeutas ocupacionais, para atender essas crianças, porque eu penso, Dri, que a prevenção na questão de saúde mental, ela também funciona. Porque você, quando cuida da saúde mental desde o início da vida, você faz ser humanos mais fortes e eles também vão ser mais desenvolvidos psicologicamente. Então, isso é perfeitamente possível. É um investimento, tanto que me pergunta, vai demandar um investimento? Vai demandar um investimento. Mas o que a gente vai colher lá na frente vai ser impagável, porque nós vamos ter uma população mais sadia. Isso quando se diz respeito a ensino infantil, fundamental e médio. Você já está trabalhando assim? Você já fez um plano de negócios? Quantos profissionais serão necessários para estar atuando? Existe essa quantidade de profissionais? E existe verba suficiente para estar implantando tudo isso? Você já fez uma pesquisa? Esse levantamento com pesquisas e tudo mais, eu só terei condições de fazer quando eu realmente for deputado. Mas eu tenho certeza que existem profissionais o suficientes, existe verba o suficiente para ser feito. Por quê? Porque o que o poder público vai investir, não vou falar gastar, mas investir na saúde mental dessas crianças e jovens, ele vai deixar de gastar futuramente. Você sabe hoje, nós estamos no Setembro Amarelo, inclusive, você sabe hoje que tamanho que está a fila para uma consulta, a fila de espera para uma consulta com um psiquiatra entre Sertãozinho e Pontal? Enorme. É gigante. Ainda mais depois desses 2 anos de pandemia que nós tivemos, e hoje todos estão passando por um certo tipo de estresse mental e psicológico. Exatamente. Então, assim, ó, a fila é gigante. Agora, Dri, é assim, ó, primeiro você tem o problema, você passa por psicólogo, depois você passa pelo clínico geral e depois você é indicado para o psiquiatra, depois do psiquiatra você toma medicamento, não tomando medicamento, a pessoa vai internada. Só que nós já chegamos com um grande número da população precisando tanto de psiquiatra, significa que não teve prevenção lá atrás. E você sabe quanto custa um paciente psiquiátrico para o município e para o estado? Custa muito dinheiro. Então, é muito mais fácil trabalhar, mais barato trabalhar na prevenção do que trabalhar remediando. Perfeito. Aí, entrando na questão dos profissionais. Os profissionais, eu quero apresentar o projeto da seguinte maneira: a empresa que disponibilizar um psicólogo, terapeuta ou psicanalista dentro da sua empresa para os seus profissionais ter uma isenção ou incentivo fiscal, porque essas empresas pagam muito impostos. Então, ela vai ter interesse em manter um profissional da área, porque ela vai estar ajudando seus funcionários, os funcionários vão ter qualidade de vida, vão ter melhor prestação de serviço e menos falta no trabalho, e ela vai ter um incentivo fiscal para fazer a roda da economia girar. Porque, claro, humanamente pensando, a gente pensa que melhora a vida do ser humano, mas economicamente pensando, a gente pensa que uma pessoa com uma boa saúde mental não vai faltar do serviço, não vai desenvolver doenças realmente físicas dada ao problema mental, e com isso a economia gira. Então, não é um gasto, é um investimento impagável e nós vamos ter pessoas muito melhores depois. E até uma sugestão, nós podemos estar utilizando com os próprios professores, estar trazendo para dentro das escolas uma meditação, sabe, alguma coisa nisso daí que não gera tanto impacto e já ajuda as crianças. Agora, falando em turismo,
O que você pensa desse segmento? Para você, o turismo é uma oportunidade de gerar emprego e renda para os municípios ou não? É uma coisa que deve deixar quieto. Dri, eu tenho certeza absoluta que o turismo, além de gerar emprego e renda, ele faz todo um desenvolvimento na cidade. Eu vou contar um negócio para você que você pode achar que é mentira minha, mas eu tenho a foto aqui depois para te mandar aí, com a data e a hora. Eu tenho uma família que são amigos da minha mãe, então é como se fosse irmã da minha mãe, eu chamo até ela de tia, né? E eles são de Ribeirão Preto, mas por conta da correria do dia a dia, do trabalho, fica às vezes dias ou até anos sem vir aqui em Sertãozinho. E eles vieram para cá esses dias atrás, no final de semana, para nos visitar. Aí eles chegaram aqui e estavam com três crianças. A Juliana, que é a filha desta minha tia, tem 3 crianças. E eu moro num apartamento. Aí eu falei assim, olha, nós temos 2 alternativas. Ou a gente sobe lá para a área comum, ou eu vou levar vocês para dar uma volta e conhecer os pontos turísticos de Sertãozinho. Aí eles falaram assim, não, a gente quer andar por Sertãozinho. Montamos nós no carro e eu levei eles para conhecer os pontos turísticos de Sertãozinho, que foi o Parque do Cristo. Levei lá no Engenho Central, só que nessa ocasião o museu estava fechado. Queria tanto apresentar para eles o Museu da Cana. É um E problema que também, nós depois nós temos com o fomos... turismo, né? Com o turismo Hã? regional. É um problema que nós temos com o turismo regional. É a Você falta de leva nos constância. pontos e eles estão fechados. Isso. Aí nós estamos no Parque Ecológico e ali no Parque Ecológico nós passamos uma boa tarde do dia, almoçamos tal e ficamos lá durante um tempo. E ali nós estávamos em 5 pessoas, 6, nós consumimos. E nós só não fizemos isso nos outros lugares porque realmente não tinha como. Então, André, eu penso assim, ó, não só o turismo é importante para fomentar, como também deveria ter mais incentivo, propaganda sobre os pontos turísticos e, principalmente, vai estimular as cidades vizinhas, outras cidades, a virem conhecer Sertãozinho. Mas não só virem conhecer, chegar lá, está fechado. Montar um plano também para que as artesãs, as pessoas que trabalham com o artesanato referente ao turismo da nossa cidade, possam estar vendendo esses produtos, porque eu tenho certeza que são mulheres, homens e pessoas que sustentam a sua família com esse dinheiro desse artesanato. E a pessoa leva uma lembrança da nossa cidade. Então, além disso, eu também penso que a gente tem que ampliar o número de municípios de interesse turístico na nossa região. Porque, na verdade, eu penso que é uma telha, né? A pessoa, vamos dizer que a pessoa venha lá de São Paulo, inclusive eu recebi uma amiga de São Paulo, que veio aqui para uma festa de aniversário, e que ela veio do Rio depois para São Paulo, não conhecia cana-de-açúcar, e nem a terra vermelha como a nossa. E sabe onde a gente estava indo? Para a Fazenda Vista Alegre. No meio do caminho, no canavial, ela me fez parar o carro para tirar foto no meio do canavial. E ela é uma influenciadora digital de mais de 1 milhão de seguidores. Então, pense só, eu sou bairrista, Dri, eu sou bairrista. Qualquer pessoa que vem de fora, meus amigos, que venha visitar Sertãozinho, eu quero levar para conhecer os pontos turísticos daqui. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga de Birigui que veio aqui e a gente levou ela para conhecer todas as cervejarias de Sertãozinho, porque ela gosta de cerveja. Então, eu penso que a gente tem que colocar na rota do turismo de cervejaria, a gente tem que colocar gastronômicas, né? eu ia chegar às questões de alimentos, por exemplo, que as pessoas tinham que visitar quantos anos ali, ó, trabalhando, e às vezes as pessoas da própria cidade não valorizam tanto, mas o turista vai conhecer, vai amar. Então, as cervejarias que nós temos, a gastronomia, os artesãos que a gente deve incentivar, os pontos turísticos, mas, olha, Adri, você mais do que eu deve saber. Mas os pontos turísticos nossos hoje estão deixando a desejar um pouco. Não sei se é falta de incentivo, porque antigamente, na última administração, passavam pelos pontos turísticos da nossa cidade em torno de 600 mil pessoas por ano. Hoje eu não sei se tem essa estatística, mas eu sei que talvez não seja tanto quanto foi antes.
E o investimento para os MITs tem que aumentar e o número de cidades de MIT também tem que aumentar. Então, eu trabalharei sim na causa do turismo e principalmente para incentivar as empresas, os pontos turísticos que já existem, mas também ampliar, colocar na rota do turismo todos os segmentos, hotéis, a alimentação, bebidas, lugares históricos, lugares que são referências e tudo mais. E agora, o lado feminino. Nós sabemos que nós temos do lado das mulheres que têm sofrido muito, né? Primeiro, pela desigualdade social, as mulheres têm que trabalhar muito mais, provar muito mais que são tão competentes quanto os homens, mas para elas mostrarem essa competência, elas têm que, como diz a minha mãe, tripas corações. Agora, no teu plano de governo, tem algo relacionado às mulheres? Na verdade, Dri, quando a gente dá condições das pessoas trabalharem, a gente já está proporcionando, na verdade, uma igualdade. Eu não tenho, na verdade, eu te confesso que eu não tenho um plano específico voltado para as mulheres. Mas todo o meu trabalho, que será desenvolvido como deputado estadual, envolve as questões femininas. Porque, na verdade, olha só para você ver como as coisas. Em tudo que eu estou falando, eu não falo de homem, mulher ou tal. Eu falo realmente como de ser humano. Mas é claro que as questões femininas são lutas importantes e importantíssimas. E se nós, chegando na Assembleia, e tivermos projetos, tivermos projetos voltados, ou realmente a gente tiver algumas ideias para que a gente possa ingressar nessa causa da luta feminina, com certeza assim eu farei. Mas, assim, um projeto específico eu te confesso que eu não tenho. Mas todos eles envolvem a causa feminina. Perfeito. Bom, você está trabalhando, eu tenho certeza que desde o início dessa eleição, indo de casa em casa, como tem sido a recepção para Michael Richard? Dri, está sendo maravilhosa. Eu não tenho rejeição, uma vez que eu sempre prestei serviço para a população há 18 anos, sem ter um mandato e sem precisar ser candidato. Então, eu tenho uma história sem ter precisado fazer campanha e pedir voto. Então, eu tenho uma aceitação, eu não tenho uma rejeição, porque é a primeira vez que eu sou candidato. Então, tipo assim, eu estou totalmente preparado para ser eleito ou também preparado se acaso não der certo. Mas é claro que eu estou trabalhando incansavelmente. Eu tenho visitado, sim, todos os bairros, feito caminhadas, tanto aqui em Sertãozinho quanto em Pontal, e graças a Deus a gente não tem rejeição. A população está nos atendendo bem, nos recebendo e dizendo que está na hora realmente de mudar, da gente votar nos candidatos da nossa cidade para fortalecer as nossas questões. Agora, uma pergunta. Você disse bem, nós temos, assim, faz muitos anos que nós não temos um candidato que saia daquele sertãozinho. Mas nessa eleição... Deputado eleito, na verdade. Sim, sim, deputado eleito, verdade. Mas nós temos 4 candidatos. Isso não atrapalha? Olha, de certa forma, atrapalha sim. Porque se uníssemos nós quatro, para poder eleger um, com certeza a probabilidade de um de nós sermos eleitos seria maior. Porém, existem as questões partidárias, Dri. Então, o que acontece? O partido pelo qual a Viviane faz parte chamou ela e falou assim: nós precisamos que você saia para fortalecer o partido. O partido do Claudinei é a mesma coisa, o partido do Josias a mesma coisa e o meu partido a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós temos que ser, às vezes, soldado do partido. Porém, no meu caso, fui eu quem procurei o partido e coloquei o meu nome à disposição. Agora, assim, matematicamente, eu preciso ter menos quantidade de voto e tenho maior possibilidade de ser eleito, porque o meu partido é um partido pequeno. E o partido pequeno, ele
E aí todos os candidatos do meu partido são pessoas iguais, com possibilidades iguais. Então nós vamos brigar por igual, principalmente também com a mesma quantidade de dinheiro, que é pouquíssima, para a gente poder chegar no coeficiente, que é em torno de 180 a 200 mil votos, todos nós juntos, para fazer um deputado. Então, eu tendo aí em torno de 20 a 22 mil votos, que é 20% do número de eleitores de Sertãozinho, ou mesmo o número de pessoas praticamente que vai até as urnas e vota em branco e se abstém, ou anula. Então, o que acontece? Eu preciso de muito pouco voto para a gente ter essa grande vitória para Sertãozinho, que há 31 anos que a gente não tem, e Pontal há 47 anos não tem. E quando o Trigo era deputado, na época o Quingago era prefeito, a cidade cresceu muito. Por quê? O deputado trabalhando junto com o prefeito, ele manda recurso, o prefeito vai e desenvolve, traz projetos novos do governo do estado, desenvolve em todas as questões. A cidade cresceu muito. Inclusive, foram 3 ou 4 escolas estaduais que vieram para Sertãozinho naquela época em que o Trigo e o Quingago, o Trigo era deputado e o Quingago prefeito. Então, tipo assim, é nítido e notório que um deputado da cidade faz a cidade crescer muito mais, ser desenvolvida e respeitada. Ah, mas aqui de Ribeirão é do lado, mas não é a mesma coisa, Dri. Não é a Porque ele mesma vai coisa um trazer o deputado. dinheiro para a sua base. Se ele é de Exatamente. Ribeirão Preto, ele vai mandar para Ribeirão e se sobrar, vem para Sertãozinho. Exatamente. Então, a gente precisa realmente estar aí pensando no nosso umbigo agora. E o nosso umbigo se chama Sertãozinho, se chama Pontal, se chama Pitangueira, se chama Jardinópolis, que são as nossas cidades, sabe? Então, tipo assim, nós temos condições de elegermos um deputado nosso. Mas não, vota nos deputados de fora e depois a gente fica só recebendo migalhas. Perfeito. Agora eu deixo o espaço para você estar fazendo as suas considerações finais. Bom, Dri, primeiro eu gostaria de agradecer demais, mais uma vez, por essa oportunidade, a cada uma das pessoas que estão assistindo. Gente, nós temos, como a Adri disse, 4 candidatos a deputados estaduais em Sertãozinho. Em Pontal nós temos 2, um dos quais eu faço parte também, uma vez que nasci lá. Então eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: analise as propostas, analise os projetos de cada um desses candidatos e votem no candidato da nossa cidade. Dê essa oportunidade para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente representar a nossa cidade e não ficar tendo que ir para São Paulo, Brasília e falar: de onde você é? Eu sou lá de Sertãozinho. Onde é Sertãozinho? Região de Ribeirão Preto. Não, nós somos autossuficientes para falar: eu sou de Sertãozinho e Sertãozinho é Sertãozinho pronto, sabe? Então, isso tudo vai fortalecer a questão turística, a questão da educação, a questão de saúde, a questão de habitação, principalmente. Então, eu gostaria de pedir para vocês darem essa oportunidade para mim ou para um dos colegas que irão passar por aqui. A gente só vai deixar de ser, eu sou Sertãozinho, vizinha de Ribeirão Preto, quando os nossos empresários, os nossos administradores verem a importância de uma comunicação com o marketing bem direcionado. Aí sim, nós teremos uma representatividade, porque povo trabalhador nós temos, profissionais exemplares nós temos, só falta... Riqueza nós temos. Nós temos. Só falta eles acreditarem um pouquinho no seu próprio povo e nos seus próprios profissionais, né? Com certeza. Acreditar. E outra coisa também, né? A gente também, nossa população também acreditar na gente, acreditar na própria cidade, amar a própria cidade e tentar fazer com que ela melhore a cada dia e se desenvolva. Porque Sertãozinho é tão unida para tanta coisa. Hoje você vê campanhas de saúde, campanhas de arrecadação que chega a milhões de reais na arrecadação só com a união do povo de Sertãozinho. Por que a gente também não pode se unir politicamente para eleger um deputado da nossa cidade e a gente conquistar a nossa independência? Então é nisso que eu quero chegar. Muito obrigada, Michael, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu desejo muito sucesso na sua campanha. Muito obrigado, Dri, sou eu que agradeço, te desejo também uma ótima semana e parabéns por esse projeto, por esse trabalho maravilhoso que você realiza. Obrigada, Michael. Web TV Rota do Turismo apresenta
Entrevista com candidatos. A Web TV Rota do Turismo, nessa semana, está entrevistando vários candidatos aos cargos de deputado federal e estadual de Sertãozinho. E nós, neste momento, estamos com o pastor Josias Nascimento. Ele que eu conheci, tive a honra de conhecê-lo na Secretaria do Turismo, agora ele se afastou para estar concorrendo às eleições. Josias José do Nascimento. Pastor, e o que fez com que você, Josias, resolvesse concorrer a um cargo público de deputado estadual? Não passando primeiro para vereador ou prefeito, você já foi galgando o cargo de deputado estadual. Por quê? Então, Adriana, eu quero dar um boa tarde a todos aí. Eu não sei que hora que vai ser divulgada essa entrevista, mas se for à noite, boa noite, se for de manhã, bom dia. E agora nós estamos uma boa tarde. Eu quero aí deixar bem claro que eu venho na vida pública desde 2004. Em 2004 eu fui candidato a vereador de Sertãozinho, tive por mais de 300 votos, 300 e poucos votos. E depois eu galguei também, conseguimos fazer um vereador na cidade de Sertãozinho, e aí fui assessor parlamentar dele por 4 anos, e depois fiquei 4 anos meio que fora um pouco da política, e depois eu voltei fazendo visita nas casas, trabalhando na política, e assim nós unimos 5 partidos na cidade de Sertãozinho, chegando a, na verdade, 13 partidos. Quando nós chegamos a 13 partidos, aí nós estávamos aí convidando o doutor Ilcinho para ser aí um candidato a prefeito do nosso grupo. Então, aí, a partir daí, agora, depois de 17 meses de governo, eu estando no governo como diretor de turismo, na Secretaria de Cultura e Turismo, eu resolvi, apoiado pelo nosso prefeito da cidade, a sair a candidato a deputado estadual, ao qual hoje eu estou galgando este cargo. E quais são os seus projetos para o cargo de deputado estadual, Josias? O deputado, o candidato ou o deputado estadual, ele trabalha de forma como um vereador na cidade. Então, é como se fosse um vereador no estado. Então, o que ele faz? Ele trabalha na área, em todas as áreas que existem, que estejam precisando dentro dos municípios do estado. Então, um deputado hoje estadual, ele fará, com certeza, com grande maestria, ele deve fazer, fiscalizar, tá certo? As contas do governador, fazer leis, projetos de lei para o estado. E, além disso, ele também tem uma regalia ao qual ele manda verbas para os municípios, fazendo assim, justificando, claro, digamos assim, precisa de mais escola. Então, ele destina verba para construção de escola, precisa de mais creche, ele faz com que o dinheiro chegue para a construção de creche, precisa de aumentar salários de policiais, profissionais, professores. Então, o deputado estadual ele faz mais esse tipo de coisa. Quando você fala em projeto, nós temos, sim, vários projetos em várias cidades. De que forma? O Estado precisa de uma saúde mais efetiva, precisa de mais uma educação mais especializada, precisamos de aulas de período integral. Então, isso é trabalho do deputado estadual, fazer com que chegue até os municípios. E isso, com certeza, nós iremos fazer para melhorar, claro,
a vida do ser humano, né? Porque, às vezes, Adriana, nós temos falta de creche e a pessoa vai atrás claramente do prefeito da cidade. E muitas das vezes o orçamento da prefeitura não consegue fazer mais ou não consegue fazer milagre. Então ele vai recorrer, os vereadores, o prefeito, recorre ao seu. Então, por esse motivo que nós colocamos meu nome à disposição para estar aí sendo um candidato a deputado e ganhando as eleições, nós estaremos fazendo o melhor para Sertãozinho e para toda a nossa região metropolitana. Para você ser eleito, quantos votos são necessários, Josias? Olha, hoje, deputado, antigamente até teve deputados que foram eleitos com pouquíssimo voto. Hoje, a média é 26 mil votos, se não me foge da memória, a média de 26 mil votos para você começar a competir. Mas depende muito do partido. Tem partido que com 35 mil votos você é eleito, tem partido que precisa de 60, às vezes até mais de 100 mil votos. Então, nós estamos aí fazendo uma conta no nosso partido, chegando aí uma média de 30, 35 mil votos, aí, nós já temos aí uma grande chance de se eleger. Em Sertãozinho, nós estamos com 4 candidatos para deputado estadual. Você não acha que vai ter assim, uma ruptura de votos e um problema em estar elegendo pelo menos um? Então, Adriana, o que acontece? Hoje nós vivemos uma democracia, né? E a democracia ela deixa de livre acesso para que as pessoas possam sair candidato, né? E fica difícil você unir toda a cidade para lançar um só candidato. Então, é difícil. Eu consegui lançar um prefeito com 13 partidos em Sertãozinho, mas não foi fácil. Foi muita negociação, negociação assim, trabalhando os partidos, presidente, para um bem comum, um bem maior. Então, nós conseguimos fazer o prefeito aqui. Mas, pensando em deputado, fica meio difícil. Por quê? Os partidos grandes, eles querem lançar deputado para que eles possam ter um pouquinho de voto para que eleger outras pessoas do seu partido. Então, por esse motivo, dificilmente uma cidade terá um consenso aí de lançar um deputado só. Nós temos 4 candidatos a deputado estadual. Eu creio que Sertãozinho hoje a média é de 92 mil eleitores, tá certo? E a gente tem que lutar para a maior fatia, né? Aquele que tiver a maior fatia de votos, com certeza aí, tendo votos também na região, que eu não estava tendo voto, pode chegar a uma quantidade boa de votos. Esperando só de Sertãozinho, é difícil. Eu seria eu seria uma pessoa irresponsável em falar que eu vou ser eleito só com os votos de Sertãozinho. Dificilmente acontecerá, e aconteceu já também com outros candidatos a deputado que não conseguiram, precisou de voto de Pontal, Pitangueira, Cruz das Postes, e assim, apesar de Cruz das Postes já é de Sertãozinho, né? Então, precisou, sim, de outras cidades, tá certo? Perfeito. Mas não acho ruim, não. Acho que o sol nasceu para todos, né? Então nós temos que lutar. Perfeito. Josias, e como você analisa, como um futuro deputado, o turismo regional? O que você poderia estar trazendo para o turismo, não só de Sertãozinho, mas como de toda a nossa região? É importante para você? Vixe, muito importante. Eu trabalho na pasta do turismo aqui de Sertãozinho, inclusive tive que me ausentar, porque não só da pasta do turismo, mas também me ausentei do CMM, né? No caso, eu estava e era secretário, né? Então, eu me ausentei também para que isso não viesse atrapalhar a candidatura. Então, o que acontece? Hoje, o turismo na nossa região, na nossa cidade, por exemplo, até mesmo na nossa região, é um turismo de negócio, né? Em Sertãozinho tem um grande turismo de negócio. Mas nós temos também o turismo rural, temos turismo religioso, e não só na nossa cidade, mas em toda a nossa região. Sertãozinho e região metropolitana, você vê aqui São Simão,
tem um grande turismo, entendeu? Então, nós queremos fomentar isso aí. Fomentar de que forma? Abrir caminhos, investimentos nessas áreas, porque precisa de investimentos. Sertãozinho, nós temos alguns parques, tal, mas às vezes as pessoas da própria cidade não vêm, não visitam os pontos turísticos. Então, nós precisamos do quê? Precisamos de ônibus para carregar o pessoal do turismo, para visitar os seus pontos atrativos, precisamos pegar o nosso primeiro, precisamos fazer a lição de casa, pegar o nosso povo da nossa cidade e levar até os pontos turísticos. E, para isso, depende de investimento. Então, é bom salientar que nós estaremos trabalhando nessa área, tentando fomentar, primeiro, o turismo dentro das nossas cidades, trazendo mais atrativos, fazer construção de mais parques, com verbas estaduais, tá certo? E procurando também até verbas federais. Isso é muito importante. Tá bom, eu deixo o espaço aberto para você falar. Por que eu devo votar no Josias? Olha, o Josias, ele é família, o Josias, ele é cristão, o Josias, ele é trabalhador, o Josias, ele desde os 9 anos de idade, sempre trabalhou, seja na roça, cortando cana, entendeu? Toda a lavoura, eu fiz esse trabalho, já fui tratorista, motorista, serrador de mármore, vendedor. Então, eu já me formei em contabilidade, me formei em direito, sei o que é lei, sei o que pode ser feito lá na Alesp. Então, além disso, nós precisamos ter família. Eu tenho minha família que mora toda aqui em Sertãozinho, a maioria dos meus irmãos, amigos, todos em Sertãozinho. Então, você é sertanezino, Josias? Eu sou cidadão sertanezino. Okay. Eu tenho título de cidadão sertanezino. Você é de onde? Eu vim do Pernambuco, de Catem de Pernambuco, com 2 anos de idade. E aí estou no estado de São Paulo desde os 2 anos de idade. Tá certo? Já morei em várias cidades, como Ipuã, Guaíra, Bebedouro, Jardinópolis. Então, já fizemos um tour na nossa região. Bebeu da nossa água? Mais de 30 anos já Isso, bebeu da água daqui de Sertãozinho, não sai mais. E eu estou criando a minha família aqui, casei aqui, 21 anos casado com uma só mulher, com 2 filhos. Então, por esse motivo, eu quero ajudar a nossa cidade, a nossa região, no turismo, na saúde, na educação, possamos fazer mais e mais por nossos semelhantes. Ok, então para você, saúde, segurança e turismo faz parte da sua plataforma que você estará atuando bastante, é isso? Isso, né, Adriana? Nós precisamos pensar no ser humano, um espaço. Digamos assim, você pode construir um parque muito lindo, mas se não tiver o ser humano lá, nada vai. Então nós vamos trazer saúde, educação e segurança. Então, o tripé aí que rege a nossa vida, que é a nossa sociedade. Perfeito, Josias. Tem mais alguma informação que você gostaria de estar deixando? Não, só isso. Procure lá, procure o pessoal entrar no nosso site, nossa página, nosso Facebook, nosso Instagram, e ver lá o nosso trabalho, que nós temos feito, que nós estamos fazendo, e que vamos continuar fazendo para o Sertãozinho, eleitos ou não eleitos. Mesmo sem ser candidato a deputado, já trouxe verbas para Sertãozinho, entendeu? Para hoje a reforma do teatro está sendo feita, por exemplo, com verbas que nós trouxemos, entendeu? Sem ser nem candidato. Então é importante nós fazermos no nossa região. Tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Desejo sucesso na sua trajetória. Muito obrigado, Elia. Deus abençoe. Amém. Web TV Rota do Turismo apresenta Entrevista com Candidatos.
Hoje a Web TV Rota do Turismo está recebendo em seus estúdios Viviane Mattioli, ela que é candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal. Nesse momento, nós vamos estar conversando com ela. Inicialmente, Viviane, gostaria que você se apresentasse. Quem é Viviane Mattioli? Olá, tudo bom? Eu sou Viviane Mattioli, sou nascida aqui em Sertãozinho, filha de Roberto Mattioli, Marionelle Ardengue Mattioli. Sou cabeleireira há 10 anos, tenho 2 filhos, sou casada e já trabalho na área da estética e beleza já faz um tempinho e a gente quer engajar isso e trabalhar para Sertãozinho. Na sua trajetória, alguma vez você já concorreu a alguma eleição? Sim, a gente já saímos para vereadora, né? E a gente está colocando a nossa imagem, né? Nosso trabalho para representar Sertãozinho e trazer algumas melhoras, alguns projetos que a gente tem e a gente quer trazer isso para Sertãozinho. Ok. Viviane, imaginamos que você agora foi eleita. Qual será o seu primeiro projeto? Um dos nossos primeiros projetos é conseguir mais verbas para Sertãozinho e região, principalmente para trabalhar na área da saúde e da qualificação de emprego. Por quê? Porque Sertãozinho tem emprego, a região tem emprego, não tem qualificação. Então, a gente quer qualificar melhor essas pessoas e colocar elas na área do emprego, do mercado novamente, né? Em qual setor que eles não têm qualificação? Ah, todos. Olha, é muita coisa. Eu discordo. Sertãozinho, Ó, ela é capacitada na tecnologia, na indústria. Nós somos então, fornecedores de produtos. somos, mas não tem mão de obra. Hoje as pessoas, hoje tem emprego. Hoje tem pessoas que querem trabalhar, mas não tem pessoas que sabem realizar o trabalho com qualidade. As pessoas que já têm experiência nos ramos, ou elas estão afastadas do mercado, ou elas não conseguem uma oportunidade de voltar ao trabalho novamente. E isso eu venho conversando, eu tenho um salão, né? Então a gente tem bastante cliente no salão, desde empresário até pessoas que trabalham no comércio, e isso é o que mais a gente ouve, que não tem mão de obra qualificada. Às vezes você precisa de um trabalhador para executar um trabalho específico e não tem qualificação para isso. Tem emprego, mas não tem qualificação, entendeu? E isso é o que eu mais ouço no meu salão. Tá. E qual tem sido a sua dificuldade nessa trajetória eleitoral? Está sendo tudo muito fácil ou você está sentindo assim dificuldades por ser mulher? Não, não estou sentindo dificuldades. O que as pessoas falam para a gente, o que a gente vê na rua é que assim a população de Sertãozinho, às vezes, a maioria das vezes, dá preferência para votar em candidatos de fora. E isso atrapalha a cidade, né? O desenvolvimento da cidade, porque a cidade que tem um deputado, ou federal ou estadual, dentro da cidade, isso é muito bom, porque a gente consegue trazer mais verbas, colocar mais projetos juntamente com os governadores, prefeitos, né? Então, isso é muito bom, porque dá para trabalhar em conjunto e a gente consegue trazer muito mais coisas boas para a cidade do que se a gente jogar o voto em candidatos vizinhos, né? Ok. A gente tem o exemplo de Ribeirão, né? Ribeirão, a gente tem um deputado lá, mas ele não traz para Sertãozinho investimentos em empresas. Que nem em Ribeirão, a gente tem 3 Bom Prato, né? Vai abrir o 3º, se eu não me engano, agora, no Hospital das Clínicas. Mas para Sertãozinho comporta um Bom Prato. Por que não trazer para Sertãozinho?
Ok. entendeu? E Sertãozinho, hoje nós temos 4 candidatos para deputado estadual e 2 para federal. Você acredita que isso vai atrapalhar a contagem dos votos para estar elegendo um deputado ou não? Olha, eu acho que não. Sertãozinho, se a gente for fazer a contagem de votos brancos nulos, dá para até, só com esses votos, dá para conseguir fazer um candidato, né? O que é mais importante é a população se conscientizar e tentar jogar votos no candidato da própria cidade, né? E não colocar esses votos em cidades de candidatos vizinhos, né? Quais outras propostas que você tem para Sertãozinho? A gente já faz alguns trabalhos sociais. A gente tem o dia da arrecadação de abrigos e roupas para o inverno, que a gente doa para instituições. Eu troco a serviços gratuitos no meu salão, não é cobrado nada. A cada 4, 5 peças de agasalho, coberta, a gente troca por um serviço no meu salão totalmente grátis, totalmente gratuito, e a gente já ajuda algumas mulheres vítimas de violência. Então, isso é o meu principal foco. Nós queremos trazer um lugar onde a gente possa cuidar dessas mulheres vítimas de violência e conseguir trazer elas para a vida social novamente, né? Desde moradia até emprego, até cursos preparatórios, colocar os filhos dela em escolas. Então, o que a gente quer é agregar e trazer melhora para elas, né? Colocar elas na vida social novamente. Você participa do Grupo Mulheres do Brasil? Se eu participo, acho que não, por enquanto não. Ok. E referente ao turismo, se você for eleita, qual a sua proposta para o turismo sertanejino e da região? Olha, sinceramente, a gente ainda não tem projetos direcionados para o turismo, tá? Nós temos alguns projetos que visam a saúde, visam a mulher, visam o emprego e trazer instituições para Sertãozinho, que é o caso do Bom Prato. Mas nada impede da gente trabalhar, sentar, ouvir projetos que vocês já têm, né? Direcionados ao turismo e, por que não, apoiar, né? Mas você conhece o turismo regional, você tem, assim, conhecimento, você acredita que o turismo ele gera emprego e renda ou não? Na sua concepção, não? Sim, acredito sim. O nosso Brasil, a nossa região, ela tem lugares maravilhosos, né? A gente tem aí várias cachoeiras, lugares incríveis aqui na nossa região que dá para explorar isso, tanto para o mercado de trabalho, né? Como trabalhar na economia. Então, isso é muito importante. Acho que o turismo não pode parar de forma alguma, porém, o que a gente quer é acrescentar, né? Somar juntamente a vocês. Sentar e ouvir projetos que vêm de vocês diretamente para nós. Ok, e você, nesse tempo, você é uma menina nova, tá? Nessa experiência, no teu salão, nas andanças que você está tendo pela rua, como tem sido a receptividade? Como as pessoas estão olhando uma mulher como candidata a deputada? Sabe que não é fácil, né? Mulher sempre encontra desafios, sempre encontra críticas, mas esse tabu está sendo quebrado cada vez mais. Nós já tivemos aí algumas primeiras damas que fizeram trabalhos maravilhosos, né? E a gente tem mulheres na política que trabalham assim, tem trabalhos excepcionais. E o que a gente quer é somar. Não é fácil você conseguir fazer as pessoas entender que, pelo fato da gente ser novo, né, da gente ser pessoas novas, a gente vai conseguir entregar um trabalho de qualidade. Mas o que a gente quer é uma oportunidade para mostrar esse trabalho, porque a política já está aí, já faz algum tempo que essas pessoas já estão
no poder, mas não mostra muita coisa, né, de diferença. Então, o que a gente quer é uma oportunidade, independente se a gente é mulher ou não, para mostrar trabalho e mostrar que a gente pode e a gente consegue. Você falou que vai estar trazendo, que você tem uma proposta para as mulheres que sofrem contra a violência, combate de violência às mulheres e meninas. Você faz algum trabalho junto com esse perfil, com essas pessoas ou não? Olha, no meu salão a gente trabalha muito com a autoestima. Então, a mulher ela já está debilitada, ela já está com aquele semblante triste, abatido. O que a gente faz? Trabalha toda a parte visual, estética dela, né? Porque isso é muito importante. A mulher ela já está com o sentimento abalado, ela já está com o interior abalado. Então, a gente dá serviços para ela, desde cabelo, pele, sobrancelha, maquiagem, roupa. Para quê? Para essa pessoa poder ter um pouco mais de autoestima e a gente conseguir fazer um trabalho de encaminhamento com ela. Bom, agora eu te deixo assim. Eu sou uma pessoa que eu nunca te vi na vida. Como você vai chegar para mim para me falar, olha, eu sou candidata e eu quero conquistar o seu voto? Bom, primeiro eu sempre me apresento, né? O meu nome é Viviane Mattioli, sou daqui de Sertãozinho, nasci aqui, sempre morei aqui, e o que a gente quer é trabalhar, mostrar trabalho para a população. Temos projetos maravilhosos que eu tenho certeza que nós vamos somar, estamos vindo para somar e pedir para elas, para você, né? Não desperdice o seu voto votando em candidatos de outras cidades. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Infelizmente, Sertãozinho sempre fica por último. Quando os vereadores precisam de ajuda, de verba, precisa ficar batendo de porta em porta, pedindo ajuda. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um deputado da cidade para melhorar a cidade e a região. A gente quer trazer coisas novas, coisas boas para a cidade, melhorar na saúde, melhorar no turismo, melhorar economicamente, trazer projetos de qualificação. A gente tem muito projeto bom. Só que para isso a gente precisa de uma oportunidade. E eu acho que a mudança é a palavra para a política, né? As pessoas já estão cansadas de promessas vazias, promessas que sem fundamento, porque vem muito interesse próprio antes. E não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar trabalho e eu tenho certeza que se você me der uma oportunidade, você não vai se arrepender e a gente quer mostrar tudo isso para a população de Sertãozinho. Na qualificação que você está falando, que está dentro do teu projeto para trazer para a cidade, quais são os trabalhos que você estará capacitando? E parceria com quem você está fazendo? A gente quer, juntamente com os empresários de Sertãozinho, criar um centro de qualificação. O que é esse centro de qualificação? A gente vai colocar pessoas, né, trazer esses jovens para seguir um plano de carreira, para eles se qualificarem dentro da profissão que a gente vai estar ali liberando e já ter um convênio com esses empresários. A pessoa ela vai sair dali, ela vai ser encaminhada diretamente para um emprego. Ela não vai precisar ficar entregar o currículo dela, não. Ela vai sair do centro de qualificação já empregada, direto para um emprego, entendeu? Você sabia que em Sertãozinho nós temos o Senai, que faz essa parceria com os empresários e faz essa qualificação para as indústrias de Sertãozinho? Sim, só que é muito pouco. A gente precisa de mais. Sertãozinho cresceu. Não dá para a gente ficar ali na mesmice, naquele centro pequenininho. A gente precisa expandir isso. E não só para Sertãozinho. A gente quer trazer pessoas de fora para esse centro de qualificação. Quer colocar pessoas que já estão afastadas e não conseguem mais trabalhar. Tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. E é isso que a gente quer fazer, quer restituir elas novamente do centro de qualificação empregadas. Elas vão sair dali diretamente com o emprego. A gente quer criar convênios com esses empresários,
colocar a pessoa para se qualificar e já começar a trabalhar. Desde crianças, né, pessoas mais jovens, né, e pessoas mais adultas. Perfeito. E, bom, dentro dessa qualificação, você está falando mais para a indústria, no caso. Existem outros segmentos ou não? Não, então, não só a indústria, né? Isso daí a gente vai explorando aos poucos, mas como nossa Sertãozinho, nossa região é um centro industrial muito grande, então a gente quer focar mais no centro industrial e depois expandir isso para outras áreas, né? De vendas, todos os segmentos a gente quer colocar um pouquinho. Tá certo. Você tem alguma outra explanação que você gostaria de estar colocando que eu não te perguntei, Viviane? Tenho sim. No 7 de setembro a gente foi visitar Barrinha e eu fiquei assim encantada com a escola cívico-militar que tem lá. E Sertãozinho não tem isso. Isso seria de extrema importância para as nossas crianças, para os nossos jovens, fazer uma escola militar, seguir carreira. Isso é muito importante. Tirar as crianças da rua, colocar elas para estudarem, fazer cursos preparatórios, colocar elas desde pequenininha para seguir um caminho. Isso é muito importante. E Sertãozinho não tem isso. Então, isso é uma coisa que eu quero focar bastante e eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer isso para Sertãozinho, que é essa escola cívico-militar que pouquíssimas tem na cidade, no Brasil, né? São 6, se eu não me engano, 6 no Brasil. E eu quero trazer uma delas para Sertãozinho, que eu acho que Sertãozinho merece isso. Perfeito. Mais alguma informação? Não. Então, eu te agradeço, tá, pelo seu tempo, te desejo toda a sorte do mundo. Obrigada. Sei como é difícil você estar nesse lado, buscando voto, principalmente por ser mulher. Um mercado que, quer queira, quer não, ainda existe assim uma diferença estrondosa nos nossos políticos. Nós somos 53% da população e só 15% das mulheres chegam a esse cargo dentro do executivo e legislativo. Então, eu te desejo toda a sorte do mundo e nos colocamos à sua disposição. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e com certeza a gente está vindo para somar. Eu tenho certeza que Sertãozinho der uma oportunidade para a gente vai mostrar trabalho e vai mostrar muita coisa nova que a gente quer fazer. Quero pedir o voto de vocês, se você me permite. Meu nome é Viviane Mattioli, sou candidata a deputada estadual, meu número é 22045 e gostaria muito de contar com o seu voto. Vote em candidatos da sua cidade. Tenho certeza que a gente vai fazer a diferença. Muito obrigada. Obrigada a você.